Licitação é um procedimento administrativo formal mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato que tenha interesse. No Brasil, ela é regida pela Lei 8666 de 1993, que traz regras gerais que devem ser aplicadas. Os princípios fazem parte dessa norma e devem ser aplicados em todas as licitações, servindo como fundamento. Podemos encontrar os princípios da licitação no artigo 3º da Lei 8666. Quais são esses princípios? Isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, economicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Para atingir os objetivos da licitação, podem atuar vários operadores de direito. O analista de licitação é um profissional capacitado a elaborar planilhas que permitem visualizar custos e propostas técnicas a serem emitidas. Esse profissional efetua o cadastro de órgãos públicos, busca documentações necessárias para isso e participa de licitações, realizando pesquisas de respectivos editais, sejam eles eletrônicos ou presenciais, classificando de modo a identificar as oportunidades mais corretas de negócio, verificando ainda o cumprimento das exigências desses editais. Dentre as principais funções do analista de licitação está também administrar o fundo fixo de caixa, acompanhar o cronograma de licitação e manter ligação efetiva entre os departamentos da organização no qual esteja fazendo parte. Compete ainda ao profissional controlar certidões e previdências em parceria aos órgãos para atualizações e manter a documentação da empresa apta para participar de licitações, negociações e pregões eletrônicos ou presenciais, acompanhando a manutenção dos contratos. E além de atuar como legislação e procedimentos administrativos, no que tange os projetos que utilizam recursos de fonte externa, esse profissional faz a sua execução administrativa, elaborando licitações para montar processos e projetos internacionais, fornecendo suporte a toda a equipe comercial e distribuidores e preparar relatórios diversos. O gerente jurídico é o responsável pelo planejamento, orientação, acompanhamento e análise das atividades do departamento jurídico, onde organiza e estrutura um grupo de pessoas para que seu trabalho seja exercido com êxito. Esse profissional deve dominar não apenas os temas fáticos da corporação, mas primordialmente ter pleno domínio técnico jurídico. Apesar de não ser uma exigência que o gestor conheça a fundo todas as áreas do direito, é imprescindível que ele tenha conhecimentos genéricos dos principais temas jurídicos básicos. Além disso, o gerente jurídico deve saber se organizar em uma reunião, não apenas conhecendo exatamente as pautas que serão tratadas, mas principalmente ter interação constante com o compliance, o que é uma competência de destaque nas atribuições desse cargo, pois lhe permite, por exemplo, ser capaz de apontar facilmente possíveis falhas e enfrentar problemas que lhe serão postos com desenvoltura, garantindo a segurança jurídica necessária. Agora vamos para as comissões de julgadores. Essas comissões são compostas por 3 membros. Essa equipe ela é feita e organizada pela administração pública num período de 1 ano. Esses membros eles têm a função de receber, examinar e julgar todos os documentos provenientes às licitações e ao cadastramento dos licitantes nos processos licitatórios, conforme mencionado no artigo 6º, inciso 16 da Lei 8.666 de 93. O cargo em comissão, de modo geral, pode ser assumido por qualquer pessoa, devendo ser observado, é claro, o percentual mínimo que é reservado ao servidor da carreira, de livre nomeação e exoneração. Observadas as atribuições e responsabilidades da pessoa que irá assumir o posto. Os cargos são destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. O órgão competente para julgar um processo de licitação é o Poder Executivo, pois ele será o responsável para poder executar as leis que o Poder Legislativo faz. Do mesmo modo que a licitação deve seguir os princípios gerais da administração,
Para a avaliação das propostas realizadas na licitação, existem determinados critérios a serem seguidos. O usual é o menor preço. No entanto, no caso do serviço intelectual, podem ser usados os critérios de melhor técnica ou de técnica e preço. O Poder Executivo representa os cidadãos, de modo que deve tirar do papel os direitos e deveres e os cumprir, tendo a função de administrar os interesses dos mesmos e governar segundo relevância pública. Importante esclarecer que a adjudicação, isto é, entregar o objeto da licitação ao vencedor, atribui ao vencedor da licitação apenas preferência ao contrato, ficando o momento e a conveniência da assinatura do contrato na dependência da vontade discricionária do administrador. Contudo, por motivo justo e fundamentado, o contrato pode não se concretizar, isto é, ser revogado por interesse público. Pode também ser anulado pela própria administração ou pelo judiciário, caso seja verificado irregularidade ou ilegalidade procedimental. Por fim, também pode o ganhador da licitação não assinar o contrato, surgindo a oportunidade de a administração convocar, por ordem de classificação, os licitantes remanescentes. Apesar de parecer óbvio, o princípio do julgamento objetivo para a lisura do processo licitatório. Segundo esse princípio, o processo licitatório deve observar critérios objetivos definidos no ato convocatório para o julgamento das propostas apresentadas, ou seja, deve seguir fielmente o que for disposto no edital no momento de julgar as propostas. Esse princípio impede que haja qualquer interpretação subjetiva do edital e que possa vir a favorecer um concorrente, prejudicando os demais. O julgador, seja o pregoeiro ou a comissão de licitação, devem observar os critérios do edital nos seus julgamentos. Devem utilizar critérios objetivos pré-estabelecidos. Não podem ser subjetivos ou julgar por seu entendimento, sem que haja fundamento no edital e na lei. Por isso, ao pensar no jogador de licitação, é preciso lembrar que ele fará o exame de pedidos de inscrição, assim como o instruir todo o processo licitatório, prestando informações aos interessados, entre outros. Além das capacitações técnicas, é preciso ter em mente que essa pessoa deve ser imparcial quanto aos trabalhos a serem feitos. Nesse processo licitatório, a empresa participante, primeiramente conferiu o edital, foi lançado o edital, o qual foi de interesse da empresa. A empresa juntou toda a documentação, enviou os 2 envelopes conforme orientado pelo edital, onde ela realmente atingia todos, respondia e a todos realmente as necessidades. Mandou um envelope com as documentações lacrados e outro envelope com a proposta. Mediante foi marcada a data para abertura, Diante a abertura dos envelopes, de antemão, primeiramente é aberto todos os presentes, abertos os envelopes somente das empresas que estão presentes e conferida toda a documentação. As empresas que estão com a documentação ok, seguem para a abertura dos envelopes das propostas. As empresas que estão com a documentação não regular, alguma certidão vencida, qualquer coisa nesse sentido, é eliminado imediatamente do fato. As microempresas têm prioridades nos valores, em caso de empate. Mediante a documentação conferida, é passado para a abertura dos envelopes de propostas. As 3 melhores propostas são selecionadas e a menor proposta é aberta ao debate dos menores valores. Vão chegando menores valores e dada a oportunidade de chegar a valores menores, até o ponto de que a menor realmente vencerá. Então vai abaixando o valor até o ponto de chegar ao menor valor por uma das empresas, e essa empresa é considerada vencedora, mediante o fato considerada vencedora, e aí segue todo o procedimento depois realmente da regulamentação da empresa para efetivamente a geração do contrato. Referências pesquisadas. Este podcast foi produzido durante o projeto interdisciplinar do curso de Direito da Unisociesc de Blumenau, Santa Catarina, coordenado pela professora Maiara Pelens,
Participaram da produção os acadêmicos Ana Clara Wagner Tossati, Aristeu Sanches Borda, José Sequeto, Matheus Oliveira, Rogério Postai, Rubens Oliveira Mercês e Tamires Amorim.